Onde está Satanás hoje? Você sabe responder essa pergunta? Você sabe dialogar comigo sobre isso e falar aonde está, o que está acontecendo? O que está acontecendo na nossa dimensão, na nossa terra, em relação a esse ser? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros, você está aqui no canal Rasgando o Véu e nós vamos rasgar o véu e muitos não vão entender nesse vídeo. Muitas pessoas, elas acham que todos que levantam as mãos para os céus e dizem: meu Deus me ajude, meu Deus é bom, meu Deus me curou, e olha para os céus, eles acham, os fiéis do santo Deus de Israel, do Criador, esses homens fiéis, mulheres fiéis, acham que muitos que estão fazendo isso servem ao mesmo Deus que eles, só que não. Na verdade, muitos levantam as mãos para os céus e dizem: o meu Deus. E você acha que ele está falando do mesmo Deus que você. Só que eles estão falando de deuses caídos. Só que eles estão falando dos anjos caídos. E por que eles levantam as suas mãos? Porque eles sabem muito bem aonde estão os deuses caídos. Aonde está o anjo caído que se rebelou contra o Senhor. Queridos irmãos, quando muitos olham para esses céus aí, estão olhando para a imagem de Saturno, estão olhando para a imagem do segundo céu. Por quê? Porque quando houve a queda de Satanás, quando houve a queda desse anjo que se torna um anjo caído, ele cai para o segundo céu. Quando a Bíblia fala aqui quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse 12, irmãos, está falando de algo, eu não vou falar do capítulo todo, da mensagem toda, que é muito grande. Aqui está falando de várias épocas. Mas quando chega no versículo 7, 12, 7, a Bíblia está falando de um tempo futuro que ainda não ocorreu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, e o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Então, aqui está algo que ainda não aconteceu. O inimigo de nossas vidas, como está aqui, ele está acusando de dia e de noite no segundo céu. Mas quando nós estivermos ali na última semana, algo vai acontecer. E o que vai acontecer? Nós teremos uma batalha espiritual e uma batalha real no segundo céu. No segundo céu. Por quê? Miguel, ele vai precisar agir para limpar o segundo céu. Porque o segundo céu precisa ser preparado. Preparado para quê? Porque no arrebatamento, quando o povo do Senhor for arrebatado, aquele espaço precisa estar limpo para que o povo do Senhor passe sem acusação. No céu, nós teremos um momento de coroação. Aqueles que ressuscitarem, estiverem no segundo céu, aqueles que ressuscitarem e subirem ao céu, serão galardoados para entrar no milênio. Então isso precisa de todo um processo. Os céus inteiros precisam retornar para o Criador. E o que se faz? Satanás é expulso dali. Você vai ver que vai ter batalha.
porque não vai ser fácil. Por que ele quer se manter ali? Porque ali é um lugar confortável. Ele pode ser adorado por muitas criaturas da terra, muitos adoradores estão aqui na terra e fazendo adorações, sacrifícios, cultos e mais cultos a ele, o fortalecendo cada vez mais. Então, muitos que estão na terra estão diretamente conectados com esse segundo céu, porque ali está o Deus deles. E às vezes eu fico triste quando eu vejo irmãos olhando para certas pessoas que levantam as mãos e dizem, meu Deus, só que eu sei que aquele Deus que eles estão falando não é o eterno. O Deus que eles estão falando é um Deus de sacrifício. É um Deus caído. É o Deus que está ligado a Moloque. Então eu fico muito triste porque tem fiéis, homens e mulheres de Deus ligados a essas pessoas que estão enganando o mundo. Quando eles fazem as suas preces e as suas adorações, eles estão fazendo para o segundo céu, onde está habitando agora seres caídos, que tem muita influência sobre este mundo hoje. O mundo é governado por influência de anjos caídos. Quando a palavra diz, o Senhor diz que o mundo jaz o maligno. Quando Jesus diz o príncipe deste mundo, ele está falando de quem? Daqueles que estão no segundo céu. E nesse momento aqui que eu estou falando, queridos irmãos, eu espero que vocês entendam. Eu sei que não é fácil esse assunto, que a gente vem aprendendo de uma forma e agora mudar a mente. Não é fácil. Mas aqui quando a Bíblia fala que vai ser a batalha, porque o arcanjo Miguel, ele vai limpar o segundo céu. E sabemos que somente Miguel tem essa força. Você vê que em Daniel é preciso chamar Miguel para combater. E nos últimos dias, Miguel vem combater. Miguel vai combater para limpar. Você entende? Limpar os céus e preparar para a subida dos santos. E você vê que a batalha existe o dragão, que é a antiga serpente. Então, fica claro que quem está ali é aquele que está desde Gênesis, trazendo o pecado, a acusação, trazendo o apontamento, e ele vai estar ali. Nossa terra, ela tinha uma inclinação muito grande do céu. Só que com o passar do tempo, essa inclinação ela foi diminuindo e ela vai zerar. Quando essa inclinação zerar, nós estaremos no momento desse acontecimento aqui, onde Miguel vai expulsar do céu os anjos caídos. E aí a palavra diz, e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado. Onde? Na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então, ele vai ser lançado nessa terra, mas ele não está nessa terra ainda. Então, ele vai ter que se personificar, porque ele tem um corpo, que eu já falei aqui. Então, o anjo caído, ele tem um corpo. O corpo de anjo caído. Então, quando ele chegar nessa dimensão, ele terá o seu corpo e vai ser um anjo caído. E quando ele estiver nessa dimensão, ele sabe que não tem mais tempo. Então, ele vai agir ferozmente contra o povo de Deus nos últimos dias. Irmãos, tudo está sendo preparado. Mas a palavra diz assim, agora está chegada a salvação, e a força e o reino de Deus, o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus de dia e de noite acusava. Então ele é derrubado, não é porque ele quer, por ele ficava ali, porque ele continua no controle e ganhando o quê? Tempo. O que ele quer? Tempo. Só que esse tempo dele está se esgotando.
E ele vai tentar fazer guerra pesada para se manter na terra. Então, nós vamos ver uma guerra muito pesada e um mundo espiritual pesado, pesado aqui nos últimos dias. Aí a palavra diz, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você está percebendo que isso é futuro, é um evento futuro que ainda vai acontecer, porque isso é nos últimos dias. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Então ela vai perseguir então ele vai perseguir o povo de Deus ferozmente. Depois nós vamos ver aqui o decorrer, como Deus vai agir, que Deus vai entrar em cena. Deus vem com seu poderio. Nós vamos ver ali prodígio. Deus vai salvar, porque é força, irmão, um duelo de grandeza, onde o povo de Deus vai estar ali. E Deus trabalhando até o final grandemente com o seu povo. Milagres grandiosos Deus fará. Mas eu não quero falar sobre isso que Deus vai fazer. Eu quero falar dessa situação. Então, ele será solto. Então, nesse momento, Satanás está preso. Aí você pode falar, não, Cláudio, isso não pode acontecer, como que Deus vai fazer isso? Nós vamos ver isso retornar a acontecer em Apocalipse. Aqui, irmãos, olha só como que eu quero que vocês acompanhem. Meu Deus, eu não sei como Satanás foi preso, eu não sei nada. Será que está no segundo céu? Será que pode acontecer isso? Aí a gente vem aqui para Apocalipse 20, porque Apocalipse 20 diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que 1000 anos se acabasse. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, você pode não entender hoje como Satanás está preso no segundo céu. Mas você pode entender que isso vai se repetir. Que no Apocalipse, quando o Senhor retorna com o seu povo, o Senhor vai prender Satanás. Ou seja, um anjo do Senhor vem com uma chave do abismo e coloca ele no abismo. Estava já no segundo selo, estava já no segundo céu, veio atormentar as nações, o povo, nos últimos dias, porque ele sabia que o tempo era pouco, ele foi jogado na nossa terra, está bem claro, na nossa dimensão, e ele vai perseguir com toda a ira, sabendo que ele não tem mais tempo. E quando terminar o seu tempo de perseguição, o Senhor está retornando com o seu povo, lá no final, na batalha final, ele vai ser preso, porque ele vai estar tentando levar um grupo grande. Irmãos, é isso que vai estar acontecendo. Ele vai seduzir um grupo grande de nações para ir lutar contra o Senhor. Eles vão tentar destruir o cordeiro para que o cordeiro não venha, mas o cordeiro vai destruir todos que ali estiverem. Satanás vai ser mais uma vez preso, porque um anjo está dizendo bem claro, vem com a chave do abismo, e agora que ele está na terra, ele cai para o abismo e é trancado e colocado um selo. Ele ali tem um tempo de ficar 1000 anos. Cláudio, por que ele fica 1000 anos ali? Porque estaremos no reino milenar, no reino de paz, que foi sempre declarado na Escritura, o tempo de descanso, o sábado do Senhor, onde o Messias reinará. Então haverá paz, porque ele vai reinar, governar com mão de ferro. Então Satanás está preso. Só que durante 1000 anos, pessoas nascem, pessoas morrem, grupos se levantam sobre a terra, nações. 1000 anos parece
Não parece não, mas é muito tempo. 1 milênio, muito tempo. Então, vamos ter 1 milênio de pessoas que vão ouvir falar de Satanás, mas nunca experimentaram a força dele, nunca experimentaram a perseguição, nunca experimentaram essa rebeldia dele de ação. E por isso, no fim de 1000 anos, ele será solto para que essas nações sejam colocadas à prova. E quando ele for solto, ele vai colocar nações à prova e muitas nações vão se rebelar contra o Messias. Olha só isso. E essas nações que vão se rebelar contra o Messias, elas vão subir contra o Messias e seu povo. Só que eles serão destruídos. E agora, Satanás não mais preso, mas jogado no lago de fogo. E será esse o fim dele. Então você vê que é um processo. Nós não sabemos como ele foi preso. Será que tem algum livro por aí jogado, algum pedaço de livro que explique isso? Nós não sabemos. Mas pode no final, mais tarde, surgir. Porque nós estamos em tempo de revelação. E o Senhor está revelando muitas coisas. Então pode ser que ainda achemos algum pergaminho que tenha descrito algo que o Senhor deixou reservado para o fim, mostrando como foi essa prisão. Mas não importa, ele foi preso há um tempo atrás por causa da sua rebelião contra o Senhor, e ele será preso, e ele será jogado na terra, ele vai sofrer uma guerra, uma batalha com Miguel, será jogado na terra para perseguir o povo de Deus e será preso quando o Senhor for reinar sobre a terra e depois solto. Olha só, tem um processo solto para seduzir as últimas nações e finalmente jogado no lago de fogo que queima para sempre, Então ele vai ser jogado no lago de fogo. Por quê? Porque aí nós estamos nos preparando para a descida na Nova Jerusalém, que é a eternidade. Então, quando nós entrarmos na eternidade, nós estaremos livres de toda a perseguição maligna, de todo o mal. Então, queridos amigos, a Nova Jerusalém, a eternidade, ela é algo preparado para você, sem influência nenhuma maligna, sem nenhum pecado, sem morte, sem nada. Então o Senhor está preparando tudo. Então o Satanás, anjo caído, antes de vir a Nova Jerusalém, ele será esquecido, apagado a sua memória. Então, amados do Senhor, nós estamos vivendo um tempo em que logo isso vai acontecer. Satanás será jogado na terra para perseguir o povo santo do Senhor. E você precisa estar preparado para não ser enganado. Haverá um grande engano. O povo já está sendo preparados para serem enganados. Mas, queridos irmãos, o que está aí no segundo céu, que muitos estão adorando, são figuras malignas, anjos caídos, demônios. O segundo céu está anjos caídos. Queridos amigos, não sigam as pessoas que estão dizendo, meu Deus, aí do céu, porque não é o seu Deus. Não seja enganado. Ore a Deus para que Deus dê discernimento de espírito, porque precisamos despertar para esse último tempo, irmãos. Vocês estão vendo o que virá. Acordem enquanto é tempo, porque muitos vão ser enganados e vão adorar esses tipos de anjos caídos. Espero que você compartilhe o vídeo, dê like, deixe o seu hype e até o próximo vídeo. Se o nosso eterno, que está nos céus dos céus, nos permita.